nona teleaula do TV Escola sobre a história política de Minas Gerais está começando. E até agora nós falamos de várias heranças no período em que o Brasil ainda era uma monarquia. Mas não podemos tratar dos aspectos políticos daquela época sem falar de uma plantinha mágica que mudou a história do país: o café. Que cheiro bom! Delícia de café! É bom para acordar para a teleaula de hoje. Aliás, esse é o nosso assunto, o café. Uma herança que nem precisa falar o quanto está presente entre todos nós, não é? É isso mesmo, uma plantinha mágica que mudou a história do país, o café. E essa tradição, esse hábito mundial foi tão importante como fato econômico na época da monarquia, que a plantinha acabou sendo estampada até na bandeira imperial. O capitalismo no qual o Brasil se inseria como fornecedor de produtos primários passa a partir dos anos 50 do século XIX de sua fase concorrencial para a fase monopolista, em que o capital, transformado em mercadoria, deve ser reproduzido fora das fronteiras nacionais originárias. É assim que o governo imperial consegue empréstimos para serem alocados na expansão cafeeira, que adquire um novo sentido e uma nova forma, a de um complexo. É necessário capital para fazer ferrovias para escoar o café, criar a estrutura portuária, as agências de exportação e importação, aduanas e escritórios. Enfim, é preciso modificar a paisagem das cidades envolvidas nesse complexo. Não se trata mais só de plantar e colher o produto primário. O capital, ele próprio, começa a ser mercadoria a ser emprestada pelos países capitalistas, deslocando o eixo da relação simples que existia até então, de sermos apenas fornecedores de matéria-prima para a Europa. Assim, as cidades deixam de ser apenas um mercado de produtos e passam a oferecer serviços que vão exigir um trabalhador mais qualificado, alfabetizado, bem diferente do trabalho escravo. É assim que vai surgindo a classe média, que já nasce formadora de opinião, atenta à circulação de ideias. A cidade passa a ser um mercado, não apenas de bens, mas também de serviços. Cresce assim no cenário urbano imperial o trabalhador intelectual assalariado. Mas esta inserção será contraditória. Para a mentalidade de uma sociedade escravista, a noção de trabalho não era respeitada e seu valor sempre desqualificado. Mas para esse novo segmento social, com pessoas típicas de uma sociedade de mercado, o que caracteriza essa distinção social é a diferença entre trabalho intelectual e trabalho manual. Mesmo para marcar essa diferença, o trabalho de uma forma geral deveria ser valorizado, o que não acontecia por causa da escravidão. Esse novo segmento, nem proprietário, nem escravo, nem plebeu, nem clerical, só encontrava sua inserção social na época fundada no nível do favor, da parentela, como revela o próprio conceito de funcionário público no Império do Brasil, ao atribuir-lhe o dever absoluto de lealdade para com o governo, ou mais precisamente, para com a facção política que lá o colocou. Mas isso ia modificando o pensamento da época? A inserção social desse trabalhador não manual trouxe aos poucos as leis abolicionistas que conhecemos e que vemos hoje como uma evolução natural. O fim do tráfico negreiro, as leis do ventre livre, as leis dos sexagenários. Em realidade, os ânimos abolicionistas começaram a se inflamar nos plenários, nas galerias, nas ruas e nas cidades, mas de forma desordenada e errática. As camadas urbanas começaram a manifestar-se de forma tímida. Os segmentos médios da sociedade, os imigrantes, adentram a cena política após o boom do café e levantam as bandeiras da República e da abolição da escravatura com interesses distintos. Grande parte desses setores médios se engajaram de corpo e alma na luta abolicionista e republicana. Mas, na verdade, essa emancipação social e cultural do negro não era o maior interesse. Essas pessoas só apoiaram porque a escravidão impedia a igualdade de todos perante a lei, inclusive desses novos trabalhadores.
A escravidão também impedia o fim da ordem imperial, entendida como ordem de privilégios e favores, que deveria dar lugar a uma república na qual todos teriam uma oportunidade social em que a ascensão dependeria exclusivamente da competência de cada um. Mas o café, o que tem a ver com tudo isso? Café também era um produto assim, né? Especial, de essencial importância para o Brasil. Teve importância econômica, né? Era o principal, né? Era a mola mestra de tudo, né? Da economia brasileira, né? A expansão cafeeira para o oeste paulista e zona da Mata Mineira provocou inúmeras transformações. Por exemplo, nos meios de transporte, com a construção de ferrovias entre as cidades, que agora ganham um novo sentido mercantil de prestação de serviços. E no campo, cuja produção para exportação passa a ser mediada pelo capital externo. Nos centros urbanos, o corpo social estende-se, dinamiza-se e ganha novos segmentos médicos, que se ocupam de um trabalho não manual, livre e assalariado ao lado da massa de escravos, que se desloca para as regiões agrícolas mais lucrativas. A província mineira possuía o maior contingente de escravos do Brasil, por isso não recorreu à imigração externa como fizeram os cafeicultores paulistas. A província tinha cerca de 230 mil escravos, em um total de 800 mil, segundo vários historiadores. Foram mais de 100 mil escravos libertados em 1808, num total de 300 mil no Brasil. No período de 1819 a 1872, a população escrava de Minas cresceu cerca de 2,5 vezes mais que a média nacional, e seu aumento absoluto foi igualado apenas pelo do Rio de Janeiro. Na época do censo de 1872, Minas Gerais tinha mais escravos que as 10 províncias ao norte da Bahia, Goiás, Mato Grosso e Paraná juntos. Bom, o que a gente percebe é que o café deu sustentação ao Império do Brasil. O império é o café, diziam à época. E acabou se tornando hábito europeu e mundial. E o Brasil o maior exportador. Mas, com um cenário tão promissor, por que ainda a escravidão se mantinha? Em 1850, temos um ponto de inflexão na história do Brasil que acho emblemático, porque temos a Lei de Terras, o Código Comercial e o fim do tráfico negreiro. Desde os tempos da independência, houve a ideia de se acabar a escravidão no Brasil. Homens como Antônio Carlos de Andrada, já na independência do país, questionavam a existência da escravidão. Como construir uma nação de desiguais? Só que o seu discurso não ecoou, nem achava adeptos. Ao contrário, o modelo Saquarema buscava constituir uma classe dirigente que levava às últimas consequências a ideia de se preservar o tráfico negreiro. O tráfico negreiro é indispensável na garantia da lavoura cafeeira. É o tráfico que dá sentido e alimenta a escravidão. Era um grande negócio, com altíssimas taxas de lucro. Quem ganhava dinheiro com a escravidão era quem fazia o tráfico entre o Brasil e a África, deixando de fora do negócio países como a Inglaterra e a França. Os ingleses, já vivendo a segunda fase da Revolução Industrial e buscando novos mercados consumidores, passam a ser contrários ao tráfico negreiro e pressionam pelo seu fim. A todo momento exigiam do Brasil leis para abolir esse comércio. E o Brasil fez várias leis para inglês ver. Daí a expressão. Mas em 1850, os ingleses resolveram bombardear todo o navio negreiro encontrado no Atlântico e ameaçaram com canhões na Baía de Guanabara bombardear a capital do Brasil, se não parássemos com o tráfico. Como a Inglaterra não fazia parte desse negócio, os ingleses arrumaram essas razões humanitárias para pressionar o fim da atividade. Mas quem vai substituir essa mão de obra, já que a escravidão vai acabar? São os imigrantes os substitutos dos escravos. O Estado cria agências de imigração, estimulando a vinda de europeus, árabes e japoneses. Mas antes, levava-se ao limite o tráfico interno e a transferência dos negros que trabalhavam nas cidades para a lavoura cafeeira. As províncias do Norte e do Nordeste começam a vender os escravos para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Há, portanto, uma movimentação populacional interna ligada ao tráfico. Ok, fim do tráfico negreiro. Mas o que foi a Lei de Terras? Este foi outro ponto emblemático de 1850. Pela primeira vez, o Estado reconhece que tem que definir no papel quem é o proprietário da terra, quem é o dono da terra.
Porque até então, vivíamos num sistema de doação de sesmarias, ainda do tempo colonial, o que na prática consistia numa relação patrimonialista entre o Estado imperial e o proprietário privado. Com a lei, você cerca a terra e impede que o imigrante que chegue use a terra para se estabelecer. Porque o imigrante que chega é um imigrante pobre. Aqui, ao contrário do ocorrido nos Estados Unidos, a terra já está cercada, tem dono. E mesmo que seja terra devoluta, é do Estado e o imigrante não pode chegar, ocupar e construir um negócio. O tráfico havia acabado, mas a escravidão continuava como base de sustentação de todo o complexo cafeeiro. Os escravos nem tinham o estatuto civil de gente, eram considerados semoventes, ou seja, coisa que se compra e vende. Enquanto alguns tentavam manter essa situação, começava no país o movimento abolicionista. Até o último instante, a província de Minas Gerais foi defensora do escravismo. Em 1871, foi a que mais deu votos contra a lei do ventre livre, só ficando atrás da Bahia. Em 1888, na votação do projeto abolicionista, foi junto com a Bahia a que mais se manifestou contra. E mesmo contando com jornais republicanos em vários municípios, teve um papel mais apagado na derrubada da monarquia, em comparação a São Paulo. O Partido Republicano Mineiro só seria fundado em Ouro Preto em 1888, quase às vésperas da queda da monarquia, apesar de já se encontrarem organizados diretórios regionais em alguns municípios. Ou a monarquia faz o federalismo, ou o federalismo faz a república. Esta frase de Rui Barbosa, famosa na época, indicava que o projeto de uma república que efetivamente significasse uma modernização do direito e do Estado no país, oriundo dos setores médios, foi suplantado por outro, acalentado por membros da classe senhorial, que assumiram a direção do Partido Republicano. Daí surge o que chamamos de federalismo? Sim, a classe senhorial que assumiu a liderança do Partido Republicano encarava a república e a igualdade formal de todos como conquistas do tempo, do necessário, mas sempre lento evoluir natural da sociedade. Propunham ativamente, no entanto, a federação, que acreditavam possível ainda no Império. Eles apresentam o federalismo como imposição da vastidão do território nacional, como a possibilidade de unidade na diversidade nacional, para que se evitassem possíveis exceções. Na realidade, efetuou um esvaziamento da proposta republicana, na medida em que transpõe do indivíduo para a região a igualdade formal pretendida. Era, afinal, o fim do Império no Brasil? Justamente. E o período de transição da monarquia para a república nos permite observar a afirmação política do sul cafeeiro sobre o restante do país. Só que essa é uma análise que nós faremos na próxima teleaula. Na teleaula de hoje, você viu como a economia do café foi pano de fundo para várias transformações políticas, sociais e ideológicas no período da monarquia. Compreendeu como o fim do tráfico negreiro, a vinda de imigrantes e ainda o movimento abolicionista exigiram que a classe senhorial repensasse o projeto de república, propondo o federalismo como novo projeto para a nação. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!